Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, com o pastor Silas de Campinas. Nós já falamos aqui do testemunho dele, né? Conhecer um pouco da história dos surdos no Brasil, né? Como começou, americanos vieram para cá, implantaram o trabalho, o ministério com surdos aqui no Brasil. Olha, que maravilha, que bênção saber que Deus usou o pastor Silas para aceitar esse desafio de evangelizar os surdos. Eu também não quero que os surdos morram e vão para o inferno. Eu não quero. Então nós precisamos, coração, abrir o coração, aprender mais de Deus e ser apaixonado pela cultura surda. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus às pessoas surdas, surdas cegas, às pessoas com deficiência. Nós precisamos, dentro da igreja, ter esse momento de amor. A igreja precisa acolher o surdo. A igreja precisa, os pastores precisam abrir o coração para o ministério com surdos, porque o surdo só pode alcançar através da língua de sinais. O surdo não sabe português. Eles nasceram no Brasil, mas eles sabem o quê? A língua de sinais. Então você e eu precisamos ter esse chamado de Deus para que nós possamos, levar a palavra de Deus. Não está gostoso? Não está muito bom? Vou esperar o pastor se tomar uma aguinha lá, se preparar, para que ele possa então participar outra vez aqui junto com a gente, continuar o seu testemunho. Pastor Silas, cidade de São Paulo, cidade de Campinas. Começou ali o trabalho com surdos no Brasil e hoje o Brasil está, alastrou, no Brasil todo tem um ministério com surdo no Brasil. Olha, você que está aí, você é privilegiado em saber da história do início da evangelização dos surdos no Brasil. Isso é fantástico. É muito bom a gente ter essa convicção e saber das raízes. E nós tivemos essa participação nos Estados Unidos, trouxe para cá o Evangelho. E isso é muito bacana, entender que Deus, ele tem um propósito em nossas vidas. E você e eu precisamos, grudar aqui, porque a palavra de Deus, ela é forte. Vamos esperar que ele está chegando aí, pastorzão. Glória a Deus. Estava orando aqui, pastor, que é um privilégio, né, para nós aqui no Brasil, ter também o evangelho sendo pregado, vindo dos Estados Unidos para cá, né, e veio abençoar, implantar aqui não só o Ministério com Surdos, que veio também dos Estados Unidos, do ASL, né, mas também, quando o senhor aprendeu Libras, não existia o nome Libras, era mímica, né? Fazia sinais lá, não tinha nada ainda de curso de nada, como o senhor falou. Eu também aprendi junto com o surdo, não tinha curso de Libras. Quando eu aprendi em 1982, eu comecei aprendendo sinais, mímica, né? Junto com o surdo Aziz, né? É o primeiro surdo missionário, o senhor conhece ele, o Aziz. O sinal dele passado era assim, aí mudou para Aziz. Junto com o Marcos e o Célio, que hoje o sinal dele é assim. São 3 surdos que estão junto hoje aqui comigo, né? Evangelizando, trabalhando e falando do amor de Deus. Então, eu fico muito feliz
em conhecer a origem, né, dessa raiz aí, de como começou tudo aqui no Brasil. Então, por favor, pastor, a palavra está com o senhor. Continua aí e vamos dar essa continuidade. Agora só tem 1 hora, você tem o tempo todo aí. Vai gastar sua mão, vai pôr unção aí nas mãos aí, ó, para que o senhor possa atingir o coração do Brasil. E para que eles possam ver isso aí, né? Esse testemunho de como começou tudo, essa paixão. Porque o surdo precisa ser evangelizado através de sinais, que português é difícil, não adianta. Então, nós precisamos entrar no mundo dos surdos, na cultura dos surdos, é como o apóstolo Paulo falou, né? Eu fiz de tudo para com todos, para que possa alcançar alguns. A palavra está com o pastor Silas. Continua aí, pastor. Eu quero babar aqui, continuar babando aqui. Eu vou tirar só esses nomes que estão passando aqui, só para o senhor ter uma tela limpa. Aí. Pergunto, a iluminação tá boa? Vocês Tá estão ótimo. vendo? Tá Tá? muito Perfeito? bom. Tá Tá bom. ótimo. Eu fiz algumas coisas diferentes aqui em casa agora, então, com luz e tal, uma coisa assim, para poder enxergar melhor, ok? Tá Tá ótimo. bom. Tá muito Gente, de novo, um prazer muito grande poder, junto com vocês aqui, dividir, não é? Repartir um pouco da palavra de Deus, não é? Eu estava contando para vocês que no passado, como começou o trabalho Ministério com Surdos aqui no Brasil. Eu ensinei para vocês, né? Último domingo, mês dezembro do ano 1978, tá? Isso foi no domingo de manhã que aconteceu. 8 surdos chegaram na igreja e viram pela primeira vez, sinais dentro da igreja aqui no Brasil. Primeira vez aqui, né? Há uma estatística, uma pesquisa mundial de que quando o evangelho entra em um país, aqui, depois, 100 anos depois, é que começa evangelização de surdos. Essa é uma pesquisa global, tá? Aqui no Brasil, exatamente assim. Lá no passado, ano 1978, nós tínhamos aproximadamente 110, 115 anos de trabalho evangélico aqui no Brasil, né? Então começou a se ensinar surdos. Ou seja, o Brasil está dentro dessa pesquisa, não é? Dessa estatística mundial, entendeu? É uma pena que as pessoas se lembrem dos surdos tão tarde, tão demorado. Por quê? Eu não sei. Mas eu agradeço a Deus que hoje nós temos esse trabalho com surdos, agradeço a Deus que hoje nós temos toda essa evangelização de surdos e essa preocupação, não é, com os surdos aqui no Brasil. Eu agradeço pela vida de pastores importantes como o pastor Ronilson, aí, que sempre já Ronilson, obrigado. O Ronilson, que já quantos anos, né, trabalha com surdos aqui no Brasil, e sempre eu vejo que um trabalho firme mesmo, um trabalho de verdade bom, graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, pastor Ronilson, que você continue sempre firme, que Deus te dê saúde, não é, para continuar isso até a idade 120, mais ou menos. Amém? Amém. Deus abençoe. Aqui, Muito bem. eu falo com as pessoas que eu vou ver até 120 anos. Uau, é isso? Então Eu falo com a minha esposa, profético. eu vou viver até 120 anos. É verdade, Jesus vai voltar antes de eu ser arrebatado. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pois Tá é. profetizando, Então, tá vendo? Ok. Bom, então, lembra, passado, aquele domingo de manhã, os surdos, primeira vez, 8 surdos chegaram na igreja, tal coisa, pregação. Ok, pronto. Aí, depois, segunda-feira,
começou o primeiro acampamento com surdos aqui no Brasil. Primeiro, isso no domingo, não é? Domingo, ontem, então o surdo, primeira vez os surdos foi igreja. Depois, na segunda-feira, começou já o primeiro acampamento com surdos. Esse acampamento aconteceu na cidade de Sumaré. Sumaré, perto de Campinas, o acampamento da Igreja Batista. Foi lá 35 surdos, foram lá. Surdos que nunca viram falar, explicar do Evangelho, nunca. 35 surdos foram lá no acampamento, tá? Ok, lá no acampamento, então, foi uma semana acampamento. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, tal, até sábado. Uma semana acampamento lá. E sabe o que aconteceu lá? Primeiro dia, então, John, Don Cabot, Marilene ensinavam os surdos sobre Deus criou o mundo. Deus criou sol, lua, estrela. Deus criou o homem, a mulher. Como o pecado entrou no mundo. Segundo dia, o que acontece? O pecado. O pecado faz o quê? Pecado. Surdos não conhecem palavra. Pecado. Primeira vez aqui no Brasil ensinando bem claro, bem o surdo pode entender certo o que é pecado. Aí, terceiro dia, acampamento, que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus pode tirar o pecado. Quarto dia, e assim vai, que Jesus agora está chamando vocês para aceitar a Jesus, e assim tal. Sábado é último dia acampamento, mensagem forte, poderosa, você precisa arrepender seu pecado, você precisa vida entregar para Deus, você precisa, verdade, confessar o seu pecado mal, você culpado, você errado, você vai ao inferno, prega, sábado de manhã, sábado à noite, sabe o que? Mais ou menos 18 surdos aceitaram a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Primeira vez aqui no Brasil, na história do Brasil, que os sons de Jesus entraram no mundo do silêncio. Primeira vez. Maravilha, gente. Sabe o quê? Sabe o quê? Um homem surdo, magrelinho, cabelo comprido, todo playboy. Nome dele, Nelson. Surdo, fumava muito. Maconha. Também bebia muito. Jovem, playboyzão, cabelão, tal, barba. Ele, chorando, aceitou a Jesus. Uau. Esse Nelson. E ele depois se casou com uma mulher, nome Neuza. Aceitaram a Jesus, depois batizados, e sabe o que? Hoje já pastor Nelson. Uau! Nelson, pastor da primeira Igreja Batista de Surdos do Brasil. Aqui, não é? Campinas. Então, esse coisa muito bonito, sabe? E aí tem João, tem Isilda, tem muitos surdos que aceitaram a Jesus lá no passado e continuam firmes. Uau. Até hoje. Já 42 anos, já surdos firmes, não é? Continuam. Estes surdos velhos alguns já morreram, porque velhos já,
mas continua firme o trabalho com surdos no Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, olha, é bom continuar. Eu já, idade 60, quase velho já, né? Logo, futuro, não sei quando, vou morrer, vou para o céu, e você? Você precisa continuar. Você que é jovem, você continua esse trabalho. Você desenvolve mais esse trabalho. Eu, sinais velhos, sinais assim tal, você sabe mais, você mais inteligente, você surdo ou ouvinte, não é? Intérprete, obreiro, você pode continuar mais, você pode ampliar mais esse trabalho, não é? Verdade. Que você continua firme, nunca você desiste, nunca cai, nunca para, não, continua sempre mais, porque Deus tem um plano especial para a tua vida. Amém? Joia? E olha, eu gostaria de pensar com você hoje, se o pastor Ronilson permitir, gostaria de pensar com você aqui sobre Salmo, não é? No 121, não é? Fazendo essa ligação aqui com o tema, não é? A igreja, coragem, a igreja firme, a igreja que vai, a igreja que confia em Deus. Amém. Ok? Amém. Muito bem. Salmo 121, não é? Talvez poucos surdos conhecem esse salmo. Talvez ouvintes, crentes mais velhos, sabem já tudo esse aqui. É o seguinte, explicar primeiro coisa sobre salmo. Espera um pouquinho. Nós temos um total de 15 salmos, que é tema, nome, Salmos de romagem. De novo, Salmos de romagem. O que é isso, salmo, romagem? O que é isso? É o seguinte, passado, Israel, pessoa, você faz Israel assim ou você faz Israel assim? Assim, né? Ok, tá. Passado, país, Israel, as pessoas, país, Israel, país, precisava ir, cidade, Jerusalém, capital do país. Precisava ir sempre, cada pessoa, país, Israel, precisava ir visitar, fazer culto lá em Jerusalém, cidade Jerusalém. Precisava ir. Então é o seguinte, haviam 3 festas mais importantes lá no passado, no país Israel. A primeira festa era a festa da Páscoa. Essa é a primeira. Pode continuar ali, só vou fechar a porta ali. Pode continuar. Tranquilo. A primeira festa era a Páscoa. Uma festa muito importante, que as pessoas adoravam a Deus, as pessoas cultuavam a Deus, as pessoas cantavam, as pessoas faziam sacrifício, animais, sacrifício entregava para Deus. Isso no passado, Israel. Ok? Essa primeira festa muito importante. Todas as pessoas, país, Israel, precisava ir à cidade Jerusalém para cultuar a Deus. Okay? Era uma festa muito importante, uma festa que durava 7 dias, muito importante. Segunda festa muito importante que o país Israel fazia era a festa das
colheitas. Colheitas. O que é isso? Fazenda. Primeiro colhia e levava, entregava para Deus. Entendeu? Essa festa era dia 50 dias depois. Aqui, Páscoa, primeira festa. Depois, dia, 50 dias depois, aí a festa do Pentecoste. Pentecoste, que é a festa de agradecimento a Deus pelos primeiros frutos. Primeiros, o mais bonito, mais gostoso, mais pegava e levava para Jerusalém para oferecer para Deus. Tá? Muito bem. Depois, última festa muito importante era a festa dos tabernáculos, acampamento. Era uma semana de festa que o povo precisava parar de trabalhar. Parava de trabalhar. Uma semana. Assim, as pessoas deixavam a casa, mudavam para o campo, fazia acampamento, férias. Pensa, na Bíblia tem férias, uma semana de férias, proibido trabalhar, proibido fazer qualquer coisa, agora precisava descansar, uma semana descansando bem, morando lá no mato, junto com a família, fazendo churrasco, fazendo festa, cantando, não é? Dançando, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo ano, né? Isso era 7 meses depois, né? Então, festa. Essas 3 festas importantes aqui, o povo sempre celebrava, sempre, todos os anos, sempre, não é? O povo celebrava essas 3 festas. E quando o povo celebrava estas festas, quando o povo fazia essa festa de louvor a Deus, então o povo cantava estes salmos, 15 salmos aqui, Salmo 120, 121, 122, 123 e vai até o Salmo 134. Total 15 salmos que o povo cantava louvando a Deus enquanto estavam caminhando, indo para a cidade de Jerusalém. O povo da sua casa, sua cidade lá, deixava, fazia mala, punha cavalo, uma coisa, né, ou a pé e iam lá visitar a cidade de Jerusalém, para festa lá. Então, nesse caminho aqui, o povo ia andando e cantando, louvando a Deus. Por isso que o nome é Salmo de Romagem. Ou seja, era o salmo que cantava enquanto o povo estava caminhando. Ok? Claro isso? Muito bem. Então aqui no Salmo 121, nós encontramos o seguinte: o povo está andando, olhando o mato, olhando os rios, olhando os animais, olhando as fazendas, olhando as flores, olhando as montanhas, e o povo vai andando, indo, viajando, não é? Viajando, vai para a cidade de Jerusalém. Ok? Claro isso? Bom, nessa viagem, o povo estava olhando as montanhas e eles cantavam aqui o Salmo 121. Eles cantavam o seguinte: eu olho para os montes e pergunto, aonde
vem o meu socorro. Eu pergunto, estavam cantando, Salmo 121, ok? Versículo 1, versículo 2 e assim, tá? Muito bem. Então veja, o povo cantava, eu olho as montanhas e eu pergunto, aonde? Lugar, aonde? Socorro vem. Se eu perigo, se eu medo, se eu problema, se eu difícil, se eu doente, talvez eu desempregado, eu clamo para a montanha. Aonde socorro vem? Ajuda a mim. Aonde? Como? Aí no versículo 2, a resposta dentro desse salmo, versículo 2, né? É como se a pessoa cantando, ela mesma responde. Deus respondendo o seguinte: o meu socorro é Deus que me dá. Deus me dá o socorro verdadeiro. Ele, Deus, é o meu ajuda. Ele ajuda a mim. É Deus que cura. É Deus que sustenta a minha vida. É Deus que protege a minha família. É Deus que me dá socorro, certo? Olha só, pergunto para você agora. Por que aqui nesse salmo as pessoas escrevem, cantam aqui, eu olho, elevo para as montanhas e eu pergunto, aonde socorro? Pergunto para você, por que montanha? Monte. Montanha. Por quê? Olha só. O povo lá no passado acreditava que deuses, conhecem? Imagem, ídolos, deuses, mora no alto das montanhas, alta. Montanha, alto. Deus mora lá. Não é o Deus do céu verdadeiro, o Deus que nós cremos de verdade, não. Mas deuses, ídolos. Ídolo mora no alto das montanhas. O povo do passado acreditava nisso. Tanto que Israel, quando no passado se desviava, Israel, quando no passado pecava, Israel, quando no passado fazia errado, adorando deuses falsos, ídolos, Israel fazia templos no alto das montanhas para adorar esses deuses falsos. Entende? Então aqui a pergunta, eu olho para as montanhas e pergunto, aonde socorro vem? Entende isso? Querido, você surdo, você ouvinte que está vendo agora, está ouvindo agora, você tem problema, eu sei, o Brasil está problema. Nós temos mais ou menos 25 milhões de pessoas desempregadas, que foram mandadas embora. 25 milhões de pessoas. É o maior número de desempregados da história do Brasil, por causa dessas coisas do problema do coronavírus. Você sabe. Agora, todos esses 25 milhões de pessoas, agora desempregados, vão comer o quê? Vão pagar água, pagar luz, pagar telefone, pagar comida. Fazer o quê? Aluguel de casa, né? Aluguel da casa, isso. Pagar o carro, pagar ônibus.
para ir e voltar a coisa. Como fazer? Difícil. E nós então pedimos o quê? O verdadeiro socorro. Quem pode dar? É o Bolsonaro que dá? É o governo que dá o socorro verdadeiro? É? Pergunto. É o pastor Ronilson que dá o socorro verdadeiro? É? Nunca. É a igreja que ajuda e que dá o socorro todo? Ó, verdade, Deus pode dar certo a coisa. O Bolsonaro está tentando fazer as coisas certas, está tentando, né? Mas ele é homem, igual nós, né? Você gosta Bolsonaro ou você não gosta Bolsonaro, isso não importa. Nós não estamos falando de política aqui, não. Não é, esse não é a ideia, não. Você é livre para pensar qualquer coisa você quer pensar, você está livre, não é? Mas você que é crente, você precisa orar, pedir a Deus que abençoa o governo, que abençoa a política, que abençoa a justiça, que abençoa a soldados, que abençoa todos os médicos que cuidam da coisa. A Bíblia manda que nós oremos e peçamos a Deus ajuda para essa coisa. Você precisa todo dia orar que Deus abençoa o Bolsonaro, que ele pode inteligente dirigir certo o Brasil. Claro isso? Tá? Muito bem. Mas a verdade mesmo, total, 100% verdade, o que é? Deus. Ele, principal. Ele, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos depender. Depender. Deus só. Nós, Deus e nós assim. Sempre. Pastor Ronilson pode ajudar? Sim, ele ajuda. Pouco, tal, as coisas. Conselho, ajuda a procurar médico, uma coisa, advogado, enfim, justiça. Pastor Ronilson ajuda? Sim, claro. Tá? A igreja talvez ajuda você com uma caixa de alimento? Sim, talvez pode ajudar, enfim. Mas a resposta certa, a resposta 100% certa, quem? É Deus. É Deus que dá a verdade, a resposta certa. Então, eu olho para as montanhas, eu olho para o Bolsonaro, eu olho para o governo, eu olho para a justiça, eu olho para a polícia, eu olho... Quem pode, verdade, me dar salvação? Quem pode, verdade, me dar o socorro verdadeiro? Quem? Único Deus. Único, verdade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que você lembre sempre, não é? De quando você estiver caminhando aqui no mundo, você olha as coisas e confia que Deus ajuda você, cada coisa que você precisa. Deus abençoe você e fica firme sempre junto com Jesus. Obrigado, pastor Ronilson. Que Deus abençoe a sua vida também. Palavra está com você. Obrigado, pastor Silas. Olha, eu estou aqui emocionado, vontade de ficar aqui o dia inteiro só ouvindo, puxando aí, sugando dessa sabedoria que Deus tem te dado. Tenho muita admiração pela sua vida. Obrigado, né? Me penso, oro muito. Eu também tenho admiração por você, querido. Amém. Continuar te abençoando, né? Está 60 anos de idade, está idoso, está quase andando de graça nos ônibus, né? Para chegar lá. Também oro que você chega lá 120 anos, você nem... Com saúde, né? Com saúde, Com saúde. né? Esse é o mais importante. Pregando a palavra de Deus para os surdos. E eu fico muito feliz em saber, em conhecer, né, a palavra, o real sentido, né, da palavra,
onde nós entendemos, claro, hoje aqui com o pastor Silas, essa vontade do povo buscar algo para adorar. Então, o povo tem esse sentimento, vontade de adorar, mas às vezes adora um Deus errado. Então, o nosso Deus, o socorro Deus é o Deus do céu, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para nos perdoar os nossos pecados, nos lavar e nos purificar. E o tema da nossa oração em jejum, que vai até o dia 30, é oração em jejum de arrependimento, para que Deus possa, então, mudar o nosso coração e nós possamos ter uma vida de santificação diante de Deus. Deus, Ele quer nos usar. Deus quer abençoar a sua vida, a minha vida. E Deus quer usar a nós para, então, continuar ministrando a palavra ao surdo cego, ao deficiente, aquela pessoa que é rejeitada, que às vezes, né, as pessoas não conhecem a cultura e rejeita, não porque é vontade dela rejeitar, não. É porque não sabe, não foi chamado. Deus chama pessoas com a vocação, né, de um chamado para evangelizar pessoas específicas. Então, nós temos esse chamado para trabalhar com surdos, com os ouvintes, é claro, e também poder ajudar naquilo que nós somos capazes e até a nossa limitação. Olha, Deus abençoe, pastor Silas. Nós vamos, então, encerrar. Hoje foi 1h40 aqui no Instagram. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Então, eu quero avisar você, surdo, ouvinte, abre o seu coração, aceita Jesus como Senhor da sua vida. Olha, abre, confessa aí o seu pecado. Assim como os surdos, 18 surdos, lá no início começou. 1978. 1978. Isto. Os primeiros surdos que aceitaram Jesus e começaram, e surgiu ali um pastor Nelson, né? Esse, o sinal dele. Então, olha que bom. São frutos do pastor Silas, do trabalho que iniciou. Então, irmãos, eu, você, todo ministério com surdos no Brasil começou aí, ó, deste homem que paga um preço, que vive hoje, tem o seu trabalho, tem lá, está na empresa, está lá trabalhando, mas todo o tempo está viajando para mostrar a palavra e aquele sentimento de paixão pelos surdos no mundo. Parabéns, pastor Silas, sua vida é um exemplo para se copiar. A sua esposa, a Ruth, com TH, não sei se o nome é com TH, Ruth, uma mulher assim maravilhosa, linda. A minha esposa, Priscila, é mais linda que a Ruth, é claro. Claro, tá certo. E dá um abraço aí à sua esposa, a Ruth, aos seus netos, que eu não conheço. Eu vi o primeiro, sabia do primeiro, agora já tem dois. Né? Dois. Tá passando rápido. Menino, né? E uma menina, os dois. Olha, que bênção, bênção. Deus abençoe, pastor Silas. Deus abençoe vocês que estão aí participando desses momentos de oração e jejum. Não desiste não para não. Continua. Até o dia 30. Nós estamos começando meia-noite, dormindo, né? Aí você acorda às 7 horas da manhã e vai até meio-dia, orando, jejuando e comendo nada. E até o dia 30, meio-dia, nós vamos terminar e consagrar a Deus o nosso jejum e oração. Eu quero orar agora, para terminar, orar abençoando a vida do pastor Silas, da Ruth, dos seus netos, dos seus filhos. São 2 filhos ou um filho? Um filho só. Abençoar o filho, a família do pastor Silas. Vamos orar comigo, juntos, abençoando esse homem aí que Deus tem usado poderosamente para a salvação. Ele é porta que abriu-se para, então, a evangelização dos surdos no Brasil. Que responsabilidade, hein, pastor? Olha, eu quero falar para vocês aí, olha, nós precisamos todo dia orar por esse homem, orar mesmo. Eu sei que tem muita luta, o diabo tem ele cercado, né? Tem sofrido algumas tentações, normal,
de um crente, mas a responsabilidade deste homem de dar salvação do sul do Brasil, está aí essa responsabilidade. Vamos orar. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Silas, pela vida da sua esposa Ruth, do seu filho e agora dos seus netos, da sua nora. Em nome de Jesus, abençoa, Pai Santo, a casa do teu filho. Abençoa, Pai, o pastor Silas. Dê a ele força, saúde, Pai Santo. Livra, Pai Santo. Proteja ele do mal, desse coronavírus, toda a sua família. Proteja, Pai Santo. Guarda, cuida do teu filho, em nome de Jesus. Pai, abençoa para o seu trabalho. Talvez está quase aposentando, vai ter tempo livre para continuar. Dá a ele saúde, Deus Santo, para evangelizar, para nos ensinar, para que nós possamos, Pai, ter como modelo. Pai, Jesus falou, Pai Santo, que nós precisamos ser do quê? Modelo para as pessoas, para que as pessoas possam olhar para nós, as pessoas olhem para nós e vejam em nós a pessoa de Jesus, a identidade de Jesus em nossas vidas. Continua, Pai, blindando, Pai, essa família, blindando, Pai Santo, essa casa do pastor Silas. Pai, que não venha faltar nada na vida dele, na casa dele, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa, Pai Santo, os surdos do Brasil, ó Pai, que conheceram Jesus, ó Pai, através da vida do pastor Silas, e também hoje, Senhor Deus, vários ministérios, ó Pai Santo. Todos os trabalhos com surdo hoje estão conhecendo o vovô, o nosso vovô do Ministério com Surdos no Brasil, o pioneiro, Pai, e nós temos essa responsabilidade de pagar aqui um preço de oração, Pai, pela vida do pastor Silas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento, Pai, especial diante do Senhor, e que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e continuando, Pai, também abençoando as pessoas que estão nos hospitais com coronavírus, pessoas que estão quase morrendo, Pai, que o Senhor possa salvar, libertar e nos expulsamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, esse coronavírus, ó Pai, o câncer, as doenças, ó Pai, as pessoas que estão no CTI, Pai, nos hospitais, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir lá, Pai, salvar, cura, Pai, em nome de Jesus, cura o nosso Brasil, abençoa sim, Pai, abençoa para os nossos governantes. Ontem nós oramos pelos governantes aqui na live, então, Pai, em nome de Jesus, hoje estamos orando também, abençoando o presidente Bolsonaro, a Michele, a sua família, guarda, e que o teu Espírito Santo possa dar a ele administração, e todos os ministros, ó Pai Santo, os ministros, senadores, deputados, os juízes, ó Pai, os prefeitos, os governadores, em nome de Jesus, os vereadores, ó Pai, a liderança do Brasil, que a unção do Senhor possa ir ao encontro de cada um, tocar no coração de cada um, para que eles possam ter uma vida perfeita, justa, ó Pai Santo, que toda corrupção, Pai, nós amarramos e mandamos embora, para que o Brasil possa voltar a ser um país, ó Pai Santo, especial, Pai, cheio da presença do Senhor, e que ninguém, Pai, esteja faltando nada. Essas pessoas, ó Pai Santo, 25 milhões de pessoas desempregadas aí, Pai, não estão sem trabalho, abençoa, para que não venha faltar nada, porque o socorro vem do Senhor. O Salmo 121 nos fala que o socorro vem do Senhor, e nós possamos clamar ao Senhor todos os dias em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. É nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pastorzão. Que Deus Obrigado, querido. A sua casa, a sua vida. Olha, prazer. Eu quero convidar o irmão futuramente, depois tudo resolver, esse negócio da coronavírus acabar aí, vamos trazer o irmão aqui em Belo Horizonte para continuar abençoando as nossas vidas aqui. Amém? Amém. Saudade de vocês todos, viu? Que Deus abençoe muito. E cada igreja aí, que Deus abençoe vocês. Pastor Ronilson, abençoe o seu trabalho, o seu ministério, sua família, que é maravilhosa. Que Deus abençoe você. Continua firme sempre, viu? E você também, todos os líderes dos trabalhos com surdos aí de Belo Horizonte, que Deus abençoe também sempre, não é? Então, cada pastor aí, surdos e tudo, ouvintes, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Shalom, então, para todos vocês. Amém. Tchau, queridos. Amo vocês.